6, versículo 10, aonde o Senhor vai falar conosco nessa noite. Salmo de número 46, versículo 10. Deus vai falar conosco nessa noite. Ele vai aquietar o nosso coração nessa noite. Aleluias. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Eu vou repetir: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha nessa noite trazer, Senhor, paz no nosso coração com essa palavra, consolo. Que o Senhor venha aquietar o nosso coração, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus vivo e presente no meio do seu povo, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu que és o poder, Tu que és a pessoa que está aqui cuidando dessa igreja, que Jesus resgatou com sangue, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Nesse salmo, o Senhor fala ao povo de Deus, e nós também somos de povo de Deus, amém? Ele diz assim: aquietai-vos. Diz para quem está do teu lado: aquietai-vos. Então nós temos visto ultimamente a síndrome da inquietação, da falta de paz. Uma inquietação não só no mundo, querido, existe uma inquietação dentro da igreja de Cristo. As pessoas estão inquietas, as pessoas estão, sem sossego. Elas não estão vivendo aquela paz que Jesus disse que traria. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Vos deixo a paz. Não como o mundo dá, Ele deu, mas Ele diz a paz que vem do trono, a paz que vem do coração de Deus. Então nós estamos precisando se aquietar. Nós estamos precisando confiar nesse Deus. E por que as pessoas estão tão inquietas? Existe uma explicação, e esse salmo, nesse versículo 10, vai responder para nós, o 10 e o 11. A primeira coisa, eu preciso saber que Ele é Deus. Diz assim comigo: eu preciso saber que Ele é Deus. Oh, querido, e por que as pessoas não sabem que Ele é Deus? Elas não têm conhecido. Aquietai-vos. Só que para aquietar, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como que você vai se aquietar se você não sabe que Ele é Deus? E que Deus é esse que a gente serve? Eu preciso saber quem Ele é em mim, e também preciso saber quem eu sou nele. E nós não temos sabido, nós temos vivido. Quando eu falo nós, eu digo a igreja de Cristo sobre a terra de uma maneira geral. Às vezes como barata tonta, não sabe quem é, não tem identidade, não sabe a identidade de Deus, não sabe quem Ele é, se Ele é Pai, se Ele não é, até onde Ele vai na minha vida, o quanto Ele pode na minha vida, o quanto Ele pode em todas as coisas. Então diz assim: aquietai-vos, mas para isso Ele diz: e sabei que eu sou Deus. Essa palavra Deus, no original hebraico, é Elohim. Diz assim comigo: Elohim. Aí quantos judeus nós temos aqui? Fluentemente, hein? Vamos lá de novo: Elohim. Então ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Elohim. O que é Elohim? Elohim é os três: Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda vez que você vê a palavra Deus na Bíblia, ela está falando Elohim. E Elohim significa os três juntos, a essência.
O Pai criou todas as coisas através de Jesus Cristo, e quem operou tudo foi o Espírito Santo. O Pai enviou o seu Filho para salvar, seu Filho nos salvou e enviou o Espírito Santo para nos guardar e selar até a sua volta. Quem são esses? Elohim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Elohim. Lá no Gênesis 1:1, e acho que não está funcionando aqui, ou deve estar travado lá, viu, irmão? Vê se você consegue destravar aí. Eu acho que está sem um negocinho que eu quero mostrar para você. Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio criou Deus, criou Elohim o céu e a terra. Quem é Elohim? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele criou os céus e a terra. E quando ele diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o que ele está querendo dizer? Rapaz, eu sou criador de todas as coisas. Eu criei do nada, porque essa palavra criou, no hebraico é bará, que significa criar do nada. Porque quando você pega uma coisa, você pode criar outra. Você pode misturar duas coisas e transformar em outra. Mas são coisas criadas. Bota um cientista no vácuo, sem ar, sem terra, sem água, sem nada. Bota ele lá no nada e fala, cria alguma coisa aí, rapaz, já que você acha que você é tão bom. Deus criou tudo do nada. Por quê? Ele é Elohim. Querido, você sabia? O nosso planeta é grande, amém? O planeta Terra é grande. Muito grande. Nós somos vermes aqui. Só comparando nós dentro do planeta Terra, nós somos vermes. Agora, o Sol que nós temos, a nossa estrela aqui, para encher o Sol precisa de 1 milhão de terra. O nosso Sol precisa de 1 milhão de terra. E esse Sol que cabe 1 milhão de terra, a NASA conseguiu achar um Sol que cabe 1 bilhão do nosso Sol. Sem contar que a NASA é limitada, ela não descobriu muitas coisas. Dá para você entender a grandeza do nosso Deus? Foi Ele que criou todas as coisas. É o Elohim, o Deus Criador. O Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Elohim. Amém? Ele é autor da criação. Ele é autor da criação. Ele é autor da salvação. Ele criou a terra. Ele projetou salvação antes da fundação do mundo. Ele enviou Jesus para nos salvar. O Elohim, Ele é dono da história, querido. Ele é dono da história. Ele sabe o princípio, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim. Ele projetou o princípio, Ele projetou o meio, Ele projetou o fim de todas as coisas. Olha lá Apocalipse, tudo aquilo vai acontecer vírgula por vírgula. Versículo por versículo vai se cumprir. E até aqui 2015, tudo que Deus falou, tudo que Deus direcionou, aconteceu. Porque Ele é Elohim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que nós estamos servindo. Você precisa saber que Ele é Todo-Poderoso. Por isso que você pode olhar para o versículo 10 aqui e dizer, aquietai-vos. Ah, sim, Senhor, eu posso aquietar, porque eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus. Por que então nós estamos vivendo dias inquietos? Porque nós não temos sabido com profundidade quem é Elohim. É esse que é o problema. As pessoas têm aprendido muito rápido a mexer em celular, a baixar vídeo, a fazer tantas coisas da tecnologia. As pessoas se especificam tão rápido. Você vê carroceiro andando com celular, mandando um WhatsApp. Mas pergunta assim, quem conhece a palavra do Senhor? Quem sabe pelo menos um versículo no Novo Testamento, que é onde diz da promessa da minha salvação e em quem eu sou salvo? Ninguém sabe. Não sabe nem o João 3,16, que é o centro do propósito de toda a Bíblia, que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. E a gente não conhece Elohim. E por isso que muitas vezes, quando a gente se depara com certas situações, a gente fica inquieto. Eu não sei se tem pessoas aqui que têm costume de roer a unha, mas roer a unha já é um sinal de
de muita ansiedade. Se você estiver num avião e de repente alguém fala assim: o piloto morreu, e só tem um piloto lá. Pensou ser num avião com 150, 200, 300 pessoas e alguém diz: o piloto morreu. Você vai ficar inquieto, sim ou não? Vai. Você vai ficar inquieto. Mas, se levantar alguém ali e dizer: acalma, gente, eu sou piloto, eu vou lá, eu vou tomar posse daquilo lá, pode deixar comigo que eu sou piloto. E se você souber que ele é piloto, você vai descansar. Porque agora tem um piloto que vai tomar posse desse negócio, então nós estamos descansados. A não ser que o cara fale assim: eu sou piloto, mas de carro, aí complicou, não adiantou nada. É como aquele menino que estava no avião e tinha uma mulher sentada do lado do menininho com muito medo, e as turbulências, o avião pegando aquelas turbulências. Eu já viajei de avião e eu sei desses aviões que vai, assim, esses aviões, como é que chama de... Fala o nome que me foge as coisas na hora que eu tô... não é Boeing, tem um nome classificado para esse tipo de avião. Avião é isso aí, que voa. Esse que vai muita gente dentro. Eu lembro quando a gente pegava turbulência, quando eu fui para Israel, aquilo parecia uma lata velha que ia cair tudo. Parecia que ia cair tudo. E aí essa mulher do lado, nessa turbulência, com tanto medo, e vendo o menininho tão sossegado, e disse para ele assim: mas por que você não tem medo, menino? É porque é meu pai que está pilotando lá, e ele sabe pilotar bem. Então ele estava descansado, porque eu sei quem está lá no controle. E por que Elohim não tem trazido paz no nosso coração? Porque nós não temos conhecido Elohim. A pessoa tem um acidente grave, está todo lá quebrado, todo doído, e vai indo para o médico, vai indo para o hospital, a ambulância leva ele chega lá, ele está inquieto, desesperado. Mas se ele vê que o médico que vai atender ele é um dos melhores ortopedistas da região, ele pode estar ferido, mas ele descansa, porque eu sei quem vai mexer no meu corpo. Porque, fala a verdade, é difícil quando você vai ser atendido por alguém numa urgência e você não conhece quem está te atendendo. Porque nós sabemos que aqui no Brasil, na saúde, existe muitas picaretas. Tem gente matando o tempo todo em hospital. Você não sabe quem está te atendendo. Mas se esse alguém, você sabe que é o melhor ortopedista, você fala: estou tudo quebrado, mas eu sei que ele vai me consertar. Então a gente só aquieta quando a gente conhece. Só quando a gente conhece. A pessoa, ela pode ter um sequestrador com uma mira do revólver na cabeça. Ele pode estar desesperado, mas quando ele olha lá no telhado um atirador de elite, ele já descansa. Ele diz: o cara lá conhece, vai atirar nele. Então quando a gente conhece, a gente se aquieta. É ou não é? Quando a gente conhece, a gente se aquieta. E por que a igreja tem vivido inquieta? Porque ela não tem conhecido o Elohim. Amém? Pedro, a gente acha que Pedro e até os apóstolos conheciam Jesus antes da ressurreição, mas nenhum deles conheciam, só andavam com Jesus. Porque você vai ver que numa das tempestades que aconteceu, Jesus estava dormindo. E eles desesperados. Mas se eles verdadeiramente conhecessem quem era Jesus, ele diz assim: pode acontecer o que quiser, que o Criador de todas as coisas está no nosso barco, vamos descansar. Como é que é aquela musiquinha do barco aí? Ninguém lembra? Ninguém vai lembrar agora, né? Aquela do barco, balançou, não sei o quê. O vento balançou em alto mar, ninguém vai saber. Parar, tá bom? Amém? Fala dessa música, fala desse momento, não fala de Pedro? Pedro estava lá,
Todos eles desesperaram. Mas vou falar de Pedro porque eu quero falar para você a diferença de quem anda junto e de quem conhece. Eles andavam com Jesus. E na igreja de Cristo tem esses dois tipos de pessoas hoje: os que andam com Cristo e as que conhecem a Cristo. As que andam com Cristo e as que têm intimidade com Cristo. Então Pedro e todos eles ficaram desesperados. Mestre, o senhor não se importa, nós vamos morrer e o senhor está dormindo. Aí ele vai lá, acalma o mar, fala: vocês são pessoas de pequena fé, vocês não me conhecem. Aí Jesus morre, ressuscita, passa a missão para a igreja. Aí Pedro lá na frente vai fazer a sua primeira pregação, no poder do Espírito Santo. Aí ele já tinha intimidade, já tinha o Espírito Santo dentro, e ele converte 3.000 pessoas. Mas lá no capítulo 12 você vai ver que Pedro foi preso. Pedro foi preso. E Pedro foi preso naquela noite para no outro dia perder o pescoço. Ele ia ser decapitado, porque esse Herodes já tinha decapitado a Tiago e viu que os judeus gostavam, ele queria moral com os judeus. Diz: agora eu peguei o peixe grande, Pedro, né? E amanhã nós vamos cortar o pescoço dele. Só que Pedro estava de que jeito na cadeia à noite, sabendo que no outro dia ele seria decapitado? Estava com um sono profundo. Você já pensou nisso ou não? E a gente perde o sono às vezes por tonteira, por coisas tão pequenas que a gente faz um carnaval, a gente faz uma tempestade num copo d'água por coisas tão pequenas. O cara ia perder a cabeça e disse que o anjo apareceu lá e teve que tocar nas algemas, chacoalhar ele e diz: Pedro, acorda, filho, eu vim aqui tirar você da cadeia, que você tem muito para fazer ainda. Mas ele estava dormindo. Só que lá no barco ele estava desesperado, porque lá ele andava com Jesus. Aqui ele tinha intimidade com Deus. Aqui Deus estava dentro dele através do Espírito Santo. Você está entendendo? As pessoas têm hoje conhecido muito passos para enriquecer, técnicas para ser abençoado, como eu conquistar as minhas coisas, como eu ser cabeça e não ser cauda. Sabe muito sobre como ter milagres, mas não sabe nada do dono do milagre. Tem crescido na intimidade com coisas para se beneficiar, mas não tem tido intimidade nenhuma com Deus que dá as coisas. Milagre não significa que a pessoa é de Deus. Milagre não significa, eu não sou contra milagre. Só estou querendo dizer que as pessoas só querem milagre. Milagre não significa que você é íntimo, que você é chegado, que você é dele. Jesus curou quantos leprosos? 10. Todos eles receberam milagres. Mas quem realmente foi o íntimo o adorador? Só um voltou para se prostrar, adorar e reconhecer que Ele é o Senhor dos Senhores. Então as pessoas têm, porque vivem inquieta, têm buscado tanto as coisas, têm esquecido tanto Deus das coisas. Por isso que diz: aquietai-vos, vocês têm que saber que eu sou Deus, vocês têm que saber que eu sou Elohim. Senão vocês não vão se aquietar. Vocês não sabem quem está no controle da vida de vocês. Porque a gente, quando entrega a vida para Jesus, é como se a gente estivesse passando o controle da nossa vida para Ele. E se Ele está no controle, por que eu desespero? Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, eu não estou dizendo que você não vai ter momento que vai ser difícil. Mas eu estou dizendo, se você sabe quem está no controle, você sabe o fim do teu filme. Não vai ser Titanic, onde o barco afunda e já era. Né? A sua história é uma história que sempre ela termina em bênção, porque Deus está com você. Passa por guerra? Sim. Mas querido, sem guerra não há vitória, e sem vitória não há glória. Você tem que passar pelas lutas, mas Elohim está com você. Aquele que criou todas as coisas está com você. Então a primeira coisa, tem que saber que Ele é Deus, senão não tem como aquietar. Segunda coisa, versículo 11, você está aí comigo? O Senhor dos exércitos está conosco. Sabei que eu sou Deus. E depois ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Então aquieta, querido, porque você tem o maior estrategista militar do teu lado. Todo mundo tem às vezes essa frase. Às vezes a gente fala: nossa, minha vida está uma luta. Luta é o quê? Guerra. Você está numa batalha. Mas ele vem dizer aqui: ô meu filho, eu sou o Senhor dos exércitos, eu estou com você.
Eu sou estrategista militar, eu nunca perdi uma batalha, porque não existe adversário ao meu tamanho, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Então ele diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. Então o inimigo, ele quer arrumar confusão na nossa vida, ele quer criar situações para que a gente entre em lutas. Mas querido, descansa, porque você tem um Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores dos Exércitos. Amém? O diabo se lascou com ele. O diabo diz assim: bom, eu, um dos seres mais brilhantes e poderosos, com tanta glória, com 1/3 do anjo, Jeová vai sair daquele trono agora. Do jeito que ele subiu, ele desceu. Deus só deu um tapa de cima para baixo, pum, e ele voltou para baixo. O diabo se lascou, não sabia, o diabo não conhecia o poderio de Deus. Pergunto para você, se ele conhecesse, ele se levantaria para tentar derrubar a Deus, sim ou não? Ele não seria bobo, querido. Por isso que eu estou dizendo para você, muitas vezes, você ter uma glória, você ter algo, você ter milagres, não significa que você conhece a Deus. O Lúcifer achou que conhecia, mas não conhecia. E ele foi derrotado, ele e 1/3 dos anjos. E a gente lê o Velho Testamento, é tão lindo as guerras de Israel. Fala, guerra é lindo, pastor? Não, guerra não é lindo, mas é lindo ver Deus defendendo o seu povo na guerra. É lindo ver Deus defendendo o seu povo na guerra. Josué, numa certa feita, numa batalha, olha que lindo. Ele foi guerrear lá, e lá no capítulo 10, ele foi ajudar Gibeão, o povo de Gibeão, que ele tinha feito uma aliança com os gibeonitas, e ele teve que ir lá ajudar a defender. E o povo, quando foi lá, Deus diz: vai lá que eu vou te dar vitória. Alguns foram mortos à espada, os que fugiram, sabe o que Deus fez? Deus, ele tem senso de humor. Ele mandou pedra de cima para baixo, que nem matar passarinho. Disse que começou a chover pedra, matou todos. Você vê Deus fazendo tantas coisas pela nação de Israel. Por isso que aqui fala que Ele é Senhor dos Exércitos. Eu não sei como Deus vai destruir o seu inimigo, como Deus vai interromper o seu inimigo na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa: Ele pode fazer. Ele pode fazer. O seu inimigo pode não ser uma pessoa, pode ser uma dificuldade, e seja ela em que nível for, também é uma batalha que você tem ali. E o diabo, ele quer aproveitar nas batalhas para tentar minar as nossas forças. Sempre vai ser assim. Ele quer tirar nossa força, porque se ele tirar nossa força, fica fácil. Amém? Então ele é Senhor dos Exércitos. Ele não perde nenhuma guerra, querido. Ele não perde nenhuma guerra. Glória a Deus. Você vê tantas coisas acontecendo, tantas coisas. Toda guerra que Israel foi, ele nunca perdeu uma. A última guerra de Israel, você sabe quando foi? Foi há pouco tempo atrás, em 1968, se não me falha a memória. Chamada Guerra dos 6 Dias. Porque Deus não pode deixar a nação de Israel ser destruída, porque tem uma promessa agora em Apocalipse, que depois de 7 anos de tribulação, Jesus vem em Israel reinar com o seu povo toda a terra por 1000 anos. E aí se juntou 6 países, o povo árabe, todo o povo ali se juntou para guerrear contra Israel. Israel sozinho, sem armamento, sem nada. E ele botou para correr 6 nações totalmente armadas com tanques de guerra e tudo. O que é isso? Senhor dos Exércitos. Ele é por você, querido. Creia nisso. Diz para quem está do teu lado: o teu Senhor é Senhor dos Exércitos. Agora você imagina, presta atenção no que eu vou falar. Quando Ezequias orou a Deus, porque esqueci o nome do povo lá, Senaqueribe, mas eu esqueci o país. Senaqueribe veio lá para destruir Judá, Jerusalém, cercou Jerusalém, e Ezequias clamou a Deus. E naquela noite Deus liberou um anjo. E um anjo naquela noite matou 185 mil soldados inimigos. Um anjo.
Agora eu só quero fazer uma comparação com você. Se um anjo que Deus criou matou 185 mil, quanto não pode o meu Deus que criou esse anjo? Quanto? Um anjo, querido, ele tem mais 2/3 com ele. Satanás levou 1/3, ele tem 2/3, e ele é o criador do anjo. Quanto que ele não pode? E ele está dizendo aqui, o Senhor dos exércitos está contigo. Então não tenha medo das batalhas, porque eu sou contigo, eu vou na sua frente, o inimigo não vai te destruir. Você crê nisso? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O diabo, querido, ele vai usar pessoas para nos atacar, mas o Senhor dos exércitos está no controle. Ontem eu ouvi um testemunho lá no curso que a gente faz. Um amigo meu estava contando lá que há um tempo atrás entrou 4 ladrões na casa dele, amarrou ele e deu uma coronhada aqui nele, que abriu tudo aqui, né? Ele tem uma cicatriz muito grande aqui. E esses momentos, nem nesses momentos a gente não pode se inquietar. É claro que no momento da hora, eu creio que humanamente a gente fica, mas depois centraliza o coração no Senhor. E ele ficou firme no Senhor e disse, eu estou em Deus, amém. Eles roubaram tudo e ele orou. Ele orou. Esse rapaz que entrou na minha casa, que trouxe os ladrões, que me roubou, que me deu a coronhada, ele disse assim, em nome de Jesus, ele disse, eu ainda vou pregar o evangelho para ele, ele vai se converter. E passou-se um tempo, querido, olha lá, o diabo pensa que ele derrota, que ele vai humilhar, eu deixei cicatriz, esse rapaz está perdido agora. E depois de um tempo, o primo dele diz, olha, prenderam o rapaz que entrou na sua casa. Ele está na delegacia, tá. Ele foi lá na delegacia, orou com o rapaz, apresentou Jesus para o rapaz, diz assim, olha, eu te perdoo, não tem nada contigo, mas entrega a tua vida para Cristo. E agora ele está fazendo um curso para batismo, ele já saiu, ele está fazendo um curso e vai se batizar, para servir o Senhor, continuar na caminhada com Deus. Então tem muitas coisas que, por isso que eu digo, ele é o Senhor dos exércitos, ele não perde, querido. Se você disser, olha, esse ladrão, em nome de Jesus, ele vai para o Senhor, o Deus dos exércitos vai lá guerrear por ele. E o pastor Jonas ontem mesmo, né, depois desse testemunho, ele contou um parecido, que quando ele mudou para Limeira, aqui no Jardim Caeira, entrou um ladrãozinho lá e roubou um par de tênis dele. Não é nada, um par de tênis, amém. Mas ele disse assim, amém, Deus abençoe a vida dele, e orou pela vida dele, nem sabe quem é. E determinou na vida dele também que ele teria um encontro com o Senhor. E disse que um certo dia, ele estava morando num sobrado, alguém apertou a campainha, ele olhou lá de cima e um rapazinho lá disse assim, o senhor que é o pastor Jonas? Ele disse, sou eu mesmo, posso conversar com o senhor? Pode. Ele desceu lá e o rapaz disse assim, olha, eu queria dizer para o senhor que fui eu que roubei o tênis do senhor, mas eu vim aqui pedir perdão para o senhor. E ele diz, não, eu já te perdoei desde o primeiro dia, mas eu quero dizer uma coisa, eu vim aqui pedir perdão para o Senhor, porque eu me converti, me batizei, e eu vou tomar a primeira ceia agora domingo, então eu quero estar bem com o Senhor, está tudo certo. E eles se abraçaram, foi uma coisa linda. Mas eu quero dizer, querido, que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está no controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Tudo que quiser se levantar contra esse Deus, se levanta para cair, viu? E quanto maior o tamanho da pessoa que quiser afrontar a Deus, maior vai ser o tombo dele, mas que cai, cai. Amém? Você permanece em pé, porque você é o Filho de Deus. Êxodo 14:13 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, quando o povo estava para sair do Egito, não temais, aquietai-vos. Olha, ele está mandando aquietar no momento que o exército assírio todo, o exército egípcio todo estava ali para derrotar. Eles eram escravos, não eram guerreiros. A vida toda fez tijolos, não sabia guerrear. E agora vinha homem com carros, cavalos, espadas, lanças, para derrotar eles. Tinha alguma chance? Nenhuma. É como tomar doce de criança. Mas aí Moisés disse para ele, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós,
e vós vos calarei. Quem que vai pelejar por você, querido? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Naquele mesmo dia, abriu-se o mar, o povo passou a pé enxuto, e o inimigo que veio atrás caiu na armadilha de Deus, porque o mesmo caminho que foi criado para libertar também se transformou no caminho de laço. E quando eles entraram, Deus fechou o mar e todos eles morreram. Por isso que ele diz: aquietai-vos, porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver, vão afogar. As ossadas deles estão até hoje lá. Então Deus abre um caminho para você, querido. Deus abre um caminho para você. Ele é Senhor dos exércitos. Se o inimigo te persegue, não descansa no Senhor, porque atrás de você Ele vai fechar o mar. Ele vai derrotar aqueles que querem a tua morte, querem o teu fim. Amém? Outra coisa lá no versículo 11 que eu quero ler com você aí. Então nós vimos que aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, eu preciso saber que Ele é Deus. Aí diz assim, no versículo 11, o Senhor dos exércitos está convosco. Eu quero essa parte que diz assim, ó, o Deus de Jacó, no versículo 11, é o nosso refúgio. Diz assim comigo, refúgio. O que a gente lembra de refúgio? Quando eu falo refúgio, o que você lembra? Um lugar que você se esconde. Um lugar que você está guardado ali, ninguém está te vendo. Então está dizendo aqui que o Deus de Jacó, o Elohim de Jacó, o nosso Deus, é o nosso refúgio. Então aquieta, porque você está guardado em Deus. Você está guardado em Deus. Abre comigo, só para a gente ler alguns salmos. Já está no salmo, pula para o Salmo 91, 1. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e se apavora à sombra do Onipotente? Não, ele diz assim, e descansa à sombra do Onipotente. Então habita no esconderijo e descansa. Então você habita no esconderijo do Altíssimo. O que a gente lembra? É como se fosse uma montanha muito alta, e Davi sabia muito sobre isso aí, porque Davi sempre em suas guerras, principalmente quando ele fugia de Saul, ele ia para o lugar alto, ele se escondia em cavernas, lá em cima na montanha. Então aqui diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então é lá que nós temos que estar guardado. É lá que nós temos que estar guardado. Lembra daquele salmo que diz assim, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então ele olha para o monte, que é um lugar alto, mas ele diz assim, ele olha para um lugar mais alto ainda, porque ele olha para o monte e diz, de onde me virá o socorro? Aí ele diz, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É aquele que está mais no alto, na eternidade. É lá que a gente tem que estar guardado. Se refugia no Senhor, querido. Não se refugia de trás da religião, não se refugia no seu conhecimento. Eu sei fazer, deixa comigo, Deus. Não se refugia somente em Deus. Seja guardado no Senhor, dentro do coração de Deus. Amém? É um lugar que a gente tem aquela música que de vez em quando a gente canta aqui. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já experimentou esse Deus lá na intimidade, lá no refúgio, lá no recôndito, lá no esconderijo, e teve essa intimidade com Ele, de lá não quer mais sair. Você não quer voltar mais para a terra, querido. Amém? Você não quer voltar mais para a terra. Pula comigo para o Salmo 9:9. Volta aí. Volta para o Salmo número 9. Que vai dizer assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas de tribulação. Então você está passando um momento de luta, para onde você vai? Para o refúgio. Está passando um momento de grande tribulação, não vá para o gadernal. Não vá para o calmante, não vá para tanta coisa que o mundo oferece. Só tem uma solução: vai para o alto refúgio.
Vá para o refúgio sozinho com o Senhor. Você e Deus naquele cantinho, no seu altar. Se esconde ali, querido. Fala com Ele, porque Ele vai te guardar. Ele vai responder. Ele vai falar. Ele vai trazer paz ao seu coração. Se refugia no Senhor, viu? 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não toca? Porque o maligno não tem acesso ao refúgio onde Deus está. A Bíblia diz em Hebreus que Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho através do seu véu, através dos cortes, através do seu sofrimento. Ele abriu um novo e vivo caminho no sangue dele, para que nós pudéssemos chegar até Deus. Só que o diabo não pode entrar por esse caminho, porque esse caminho é para os filhos, não são para os rebeldes. E por que ele não lhe toca? Porque ele não pode mais ir lá onde está o trono de Deus. Ele não é mais bem-vindo na presença do Senhor. Mas você que foi salvo em Cristo Jesus, você pode estar lá, você pode se esconder lá, e lá ele não vai te tocar. Amém? Porque você é precioso aos olhos do Senhor. E para concluir, querido, lê comigo aí, vai para o Salmo 23, versículo 2, nós vamos ler alguns salmos aqui. Aquieta, porque ele tem descanso para você, viu? Ele tem descanso para você. Salmo 23, 2, nós conhecemos, Salmo do pastor. Senhor meu pastor, nada me faltará, mas eu quero ler o número 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Então você repousa no pasto verdejante e você vai para as águas de descanso. Você é levado para as águas de descanso. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu não vou ter mais tribulação? Não. Eu estou dizendo que no meio da tribulação você vai ter descanso. No meio da luta, e às vezes até de muitos pontos de interrogação, Deus vai dar um descanso para você. Deus vai te levar às águas de descanso. Deus vai fazer você repousar em pastos verdejantes. E é isso que tem dado nó na cabeça das pessoas que não conhecem Jesus. Porque quando ele vê um filho de Deus atribulado com um problema, e ele vê a pessoa sempre feliz, sempre descansada, ele começa a questionar: esse homem ou tem problema mental, ou tem alguma coisa diferente, sobrenatural na vida dele, que ele é desse jeito. A igreja primitiva, tão atribulada e tão perseguida, crescia e se multiplicava. Por quê? Porque Deus estava com ela. Deus trazia descanso e refrigério para ela no meio da tribulação. Amém? E nós do século 21, nós choramos por tão pouco, querido. Hoje de dia, a pastora estava orando lá no quarto. Eu fui lá que eu precisava falar um negócio para ela, mas a porta estava meio aberta assim. Eu achei que ela não estava orando, mas ela estava. Eu cheguei lá, ela estava de pé num canto assim, encostado, bem nada, né, buscando a Deus ali. E ela falou para mim assim depois: nossa, eu estava orando aqui, e ela falou assim: olha, a minha vontade não é sair daqui. Que gostoso quando a gente está na presença de Deus. Eu não quero nem saber de nada, eu queria ficar só aqui. Se eu pudesse ficar só aqui na presença dele, eu ficava. E é isso que a gente tem que começar a descobrir. Você se esconde em Deus, Ele traz descanso para você, Ele traz uma paz. Eu toda vez que eu vou orar, eu sempre falo para Deus isso. Não para convencer Ele, é para mim mesmo, porque Ele sabe todas as coisas. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele sabe o que a gente vai falar. Mas eu sempre digo assim: Senhor, toda vez que eu vou orar, eu falo isso. Esse é o melhor momento do meu dia. Esse é o melhor momento da minha vida. E eu sempre digo assim: como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como que é gostoso esse momento, Senhor. E eu também penso no meu coração: que bom se eu pudesse estar sempre assim na Tua presença. Mas infelizmente a gente aqui na terra não dá a gente ficar 24 horas adorando a Deus. Se desse era muito bom. Porque o gozo que a gente recebe no Espírito, ele é tão grande, que se você somar todos os prazeres da terra, nada substitui. Nada.
E olha que às vezes você está ali, quem está olhando de fora e está na carne, fala, mas que graça tem ficar ali de joelho, gemendo, o que tem? Mas quem está experimentando o que aquela pessoa está de joelho sabe, querido. Porque o gozo e a alegria e o prazer que aquilo traz, a cocaína não traz, a bebida não traz, o sexo não traz, e tudo, estou falando tudo de coisas que trazem prazer. A melhor comida não traz, o melhor banquete não traz, mas quando você se dobra na presença do Senhor e busca Ele, você vai para os pastos verdejantes repousar. Ele te leva às águas de descanso, e não tem outra maneira de se cumprir isso na nossa vida, viu, querido? Então se aquieta, busca o Senhor. Busca o Senhor. Amém? O Filho de Deus acha descanso em meio às tribulações e lutas. Porém os ímpios se sentem atormentados e atribulados em meio ao sossego. Eu escrevi essa frase na hora que eu estava fazendo pregação, Deus me deu. No meio de luta e tribulação, os filhos de Deus acham descanso, acham repouso. E aqueles que são ímpios, no meio de tanto sossego, de tanto dinheiro, de tanto descanso, eles se sentem perturbados. É isso que eu quero que você entenda. É isso que nós temos que achar. Desde que o homem pecou, ele está procurando isso aí. Não acha. Salmo 116, vai lá comigo, querido. Nós vamos ler só Salmos hoje, mas depois desse 116, nós vamos ler mais 2 e vamos terminar. Salmo 116, versículo 1. Faça desses salmos oração na tua vida, querido. Os salmos, eles são cânticos ao Senhor. E muitos deles, ele tem que se tornar cânticos em nossos lábios. Você pode pegar na sua casa salmos e falar a Ele, orar a Ele, cantar a Ele. Porque Ele é a palavra de Deus falando. Olha o que diz o Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, olha lá as lutas, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Você sabe o que é a angústia do inferno? Ninguém aqui foi para o inferno, amém? Graças a Deus, e nem vai. Mas quem está no inferno tem uma angústia profunda. É uma angústia que homem nenhum experimentou aqui, porque lá a coisa se multiplica. E ele está dizendo que angústias do inferno vieram sobre a vida dele. Deve ser uma tribulação muito grande que passou. Caí em tribulação e tristeza. O então sempre é assim, ó, aquilo que você vai fazer depois do que aconteceu com você. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Olha lá, aquieta. Volta a aquietar-se. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Passou por luta? Passou. Passou por tribulação? Passou. Angústia do inferno? Passou. Invocou o Senhor? Invocou. O Senhor tirou as lágrimas, o Senhor trouxe paz, o Senhor trouxe sossego. É isso que eu quero que nós aprendamos nessa noite. O problema não é quando vem a luta, o problema é o que eu faço depois da luta, ou como eu me comporto no meio da luta. Vamos aprender, querido. Invoca o Senhor, busca o Senhor, Ele vai te responder, Ele não é surdo. Salmo 131. E aí vai dizer assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar, olha lá, fiz calar. Por quê? Por que ele fez calar? Porque estava falando muito, a alma dele falava muito. A nossa alma fala muito, viu, querido? A sua cabeça, você não imagina, a sua mente, quando você está em momento de luta e tribulação, ela acelera 200 vezes mais. Ela fica pensando e não para. E não acha solução nenhuma, porque a solução vem do Senhor. Aí o que o salmista fala? Pelo contrário, versículo 2: fiz calar e sossegar a minha alma.
como a criança desmamada se aquece nos braços de sua mãe. A criança chora, 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 a mãe taca leite nela, aqui fica aquela criança desmamada que está dormindo, descansando, aquela coisa linda. É isso que ele fez com a alma dele. Se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Diz para quem está do teu lado: espera no Senhor, desde agora para sempre. E para encerrar, querido, Salmo 42, versículo 5. Oh, glória a Deus. Salmo 42, versículo 5. É muito conhecido isso aqui. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Elohim, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Quem estava falando com a alma? Porque se ele está falando com a alma, então como é que fica? Será que ele está pirado? Porque nós somos feitos de espírito, alma e corpo. A parte do espírito é a que se comunica com Deus, que tem a intuição de Deus, que sente as coisas de Deus. Então o espírito aqui no caso desse salmista, sabia que Deus era auxílio, sabia que Deus era socorro, sabia que Deus era com ele. Mas a alma, nosso intelecto, a nossa razão, ela quer se desesperar, ela quer se agitar, ela quer sair na frente e fazer as coisas que não é para fazer. Por causa dessa ansiedade. Mas aí o Espírito fala para a alma, para a razão, para o intelecto, para a mente, para as emoções que afloram. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Eu não sei se você vai lembrar de tudo, mas lembre de uma coisa: aquieta no Senhor e saiba que Ele é teu Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. E toda batalha que acontecer na tua vida, você pode crer numa coisa: não sei quanto tempo durar. Vai durar, se 1 mês, 2 meses, 1 dia, 1 ano, não importa. Mas uma coisa eu tenho certeza: nessa batalha você vai vencer, porque Deus é contigo. Ele é Senhor dos exércitos. Os Estados Unidos, ele tentou 14 vezes tomar uma montanha numa guerra que foi lá no Vietnã, na época do Vietnã. 14 vezes. Então foi uma batalha, foi 2, foi na 14ª ele tomou. Porque os vietnamitas, eles tinham aquela coisa do disfarce, se infiltrado por tudo quanto é lugar, em cima de árvore, em toque, em tantos buracos, então foi difícil. Mas que eles subiram e tomaram o monte, tomaram. Então eu quero dizer para você, não sei, querido, isso eu não sou Deus para dizer, sua batalha vai ser, não, é você e Deus. Mas eu quero me dizer uma coisa: se você confia no Senhor dos Exércitos, de todas as batalhas você vai sair do outro lado sempre com a vitória na mão. E também guarde no teu coração, Ele é teu refúgio. Se esconda sempre em Deus. Nunca se esconda atrás de pessoas poderosas, atrás de pessoas que têm grandes nomes para se sentir seguro. O Senhor é o teu refúgio. Amém? Vamos nos colocar em pé.